Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso OFM Cast, primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. Então, continuando a nossa trilogia aí da embriologia, da origem, do desenvolvimento, né, a gente vai fazer uma pergunta aí para vocês para iniciar o nosso podcast. Água no ouvido, ela pode ter uma relação com a boca? Olá, Patrícia, vamos lá? Para conversar sobre isso, eu queria te perguntar, tem um nome diferente, né? Que é o que é o forame de Husky? Pois é, e o que será que isso tem a ver com água no ouvido? Com água no ouvido. Bom, o forame de Husky é um buraquinho, né? Todo forame é um buraquinho que foi descoberto por esse profissional, cujo nome era Husky, é um alemão. Ele era anatomista e ele descobriu que algumas pessoas tinham um buraquinho que fazia uma comunicação entre o ouvido externo e a articulação temporomandibular. Aí ele foi investigando isso mais e tal, e depois ele percebeu que todas as crianças, elas têm essa comunicação até os 5 anos de idade do ouvido externo. Não estou falando de ouvido médio não, da outra vez a gente estava falando de ouvido médio. Agora é o ouvido externo com a articulação temporomandibular. Ok? E isso acontece por quê? Porque eu também comentei da outra vez que a ATM era uma característica dos mamíferos. Sim. Então, antes dos mamíferos, existia uma comunicação direta entre a articulação e o ouvido, ela tudo misturado. Quando foi feito essa separação nessa passagem para os mamíferos, a ossificação, ela se deu assim, ó. Então vai ossificando 2 sítios, de forma que a hora que termina, fica um buraquinho aqui assim, ó. Tá? E esse buraquinho, ele é coberto por epitélio pelo lado do ouvido e pelo lado da ATM. Então a gente não enxerga ele, mas ele está lá, não há uma ossificação até os 5 anos. Numa proporção que varia com os autores, mas em torno de 20% das pessoas, ele continua aberto até a vida toda, né? E desses 20%, a maior porcentagem é mulher. Então esse forame, ele sempre foi muito conhecido dos antropologistas, porque eles pegavam um crânio para classificar se era homem ou mulher. Pelo forame, se tivesse o forame, já era muita chance de ser um forame feminino. Pegava as outras características e classificava. Mas os dentistas, os oftalmologistas, os otorrinolaringologistas não conheciam muita coisa do forame de Husky até aí na década de 70. Legal. E aí, falando um pouquinho dessa questão, né, da pergunta inicial, água no ouvido, né? Conta um pouquinho para nós, eu sei que tem até uma história curiosa com a vovó, não é isso? Quando eu tive noção, né, pela primeira vez dessa questão do forame de Husky, essa questão da água no ouvido, né? Imediatamente eu estava assistindo uma palestra aqui no início dos anos 80 no Hospital Militar aqui em Belo Horizonte, e aí me veio na hora a queixa da vovó, que ela sempre tinha essa queixa antes de eu ter visto isso. Ela falava: todo dia eu acordo com o ouvido molhado. E aí eu já fui lá, ela tinha um otorrino, eu já fui lá no fulano, e ele falou comigo que não é nada, que eu devo estar deixando cair água no ouvido, e eu fico danada da vida, porque não é isso, mas tem uma aguinha no meu ouvido, e ela tinha essa queixa de acordar com o ouvido molhado. Na verdade, sabe o que acontece? Olha que interessante. Então a vovó tinha o forame de Husky. Né? Então o que acontece? A vovó era uma apertadora compulsiva, você lembra? Sim, ela fazia muita parafunção. Então o que acontece? O paciente que ele é apertador compulsivo e tem por algum motivo alguma perda de dimensão, enfim, gera algum edema dentro da articulação temporomandibular, esse líquidozinho ele passa pelo epitélio, porque o epitélio é muito fininho, tanto de um lado quanto do outro, e ele migra para dentro do conduto auditivo. E isso acontece quando a pessoa está fazendo parafunção, que na grande maioria das pessoas é durante a noite. Outros fazem de dia, mas vamos ficar aqui durante a noite. Aí a pessoa acorda de manhã, tá com aquela aguinha no ouvido. Sim. Mas a hora que ela chega no otorrino, não tem mais, já secou. E ela não está fazendo parafunção. Então o otorrino nunca vê nada. Em algumas situações, pode ter uma herniação. Porque é tanto líquido que está passando, ou seja, num caso mais complexo, que fica aquela bolsinha de líquido para dentro do ouvido. Então o otorrino vai perceber.
né? Mas na maioria é só aquela umedecida, aquela sensação molhado que a pessoa queixa, mas o otorrino não vê. Legal. E é por causa disso. Legal. Bom, continuando falando do ouvido aí, a gente sabe que uma otite média, né, negligenciada e tudo, ela pode infectar a TM. Exato. Né? Mas sabendo aí que as crianças todas, né, esse forame está presente em todas as crianças até 5 anos, né? Assim, uma contaminação da TM, ela pode ser possível com uma otite externa? Né? Pois é. Isso é uma questão extremamente importante que você está levantando, porque todos os médicos, pediatras, eles cuidam muito das otites médias exatamente para evitar os quadros de encefalite e tudo, porque é preciso esclarecer para todo mundo o seguinte: se há uma contaminação do ouvido para a ATM, a gente até falou que tem aquela passagem na fissura perto-timpânica do ouvido médio e tal, então pode acontecer de migrar uma infecção para a ATM. E isso, para chegar ao encéfalo, é rapidinho, porque no teto da cavidade articular, normalmente a gente também só tem epitélio, não tem um osso muito bem formado nessa fase. E mesmo no adulto, segundo o professor Tércio Tanaka, em torno de 70% das pessoas tem um buraquinho lá no teto. Ou seja, um buraquinho aqui, outro buraquinho lá, vem e contamina. Agora, o ouvido externo, ninguém dá muito atenção para isso. E principalmente a gente precisa pensar na questão do uso do cotonete, de coisa para coçar o ouvido. Por quê? Porque na hora que você faz o uso do cotonete ou de qualquer dedo, unha, você rompe aquele epitélio, né? Você escarifica o epitélio e possibilita a passagem de bactéria para dentro da ATM. E da ATM para o encéfalo é um pulo. Então é passível de você ter uma encefalite, uma meningite causada pela presença do forame de Husky. Só que ninguém nunca dá muita fé disso. Lá no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é um hospital dedicado à infectologia, tem casos relatados que o professor Horácio Feig Leite foi quem descreveu o forame de Husky com essa complexidade em relação a essas patologias. E ele relata, né, que lá já houve vários casos, como sabiam do trabalho do Horácio, que é um anatomista, fizeram a correlação, mas a criança chega com encefalite, você vai preocupar se ela tinha otite externa? Você quer salvar a vida dela, né? O que foi que gerou, você nem quer saber, mas pode sim, e tem relatos desse tipo de problema, né? É importantíssimo que a gente saiba disso, e no nosso meio a gente vê menos, porque existe um cuidado de higiene maior e tal, mas nas populações onde a gente tem uma qualidade de higiene prejudicada, é mais frequente a gente ter esse tipo de otite. Interessante. Eu olho para você ver a relevância, a importância. Um exame otológico, ele pode mostrar esse forame, não? Se tiver o edema, o que é raro, é só com um edema muito grande é que vai fazer aquela hérnia para dentro do canal auditivo, mostra. Mas fora isso, não tem jeito. Então, assim, para ver, para saber a existência mesmo, seria só com um exame de imagem específico? No exame de imagem específico, no paciente depois do 5. Agora, sim, antes do 5, tá lá. Tá lá, com certeza. Com certeza falou, tem. Né? Então, assim, fator de atenção primordial. Máximo, exatamente. Assim, a gente pode falar, por exemplo, que a alteração, né, nas posições do côndilo, né, na ATM, elas poderiam ser um fator causal para essa aguinha no ouvido? Pois interessante pensar isso, né? É mais uma coisa que a gente tem que observar nas nossas crianças, né? Se a criança começar a queixar, vou ficar pondo muito dedinho no ouvido e tudo, você olha, o otorrino fala, não tem nada, observa se não tem uma alteração ou oclusopatia qualquer que está associada a uma parafunção e fazendo com que haja um pequeno edema. Ela não vai ter dor, porque o edema migra, então ela não vai relatar dor, mas pode acontecer de ter essa queixa de desconforto no ouvido externo. Interessante. Mais uma vez, indo muito além de falar somente de dentes, né, e vendo como que a ortopedia funcional ela pode ser profunda e pode ajudar a gente a diagnosticar várias questões relacionadas ao nosso paciente. Exatamente. Né? Tratando o paciente como um todo. Enxergando a lei do dente. Né? Isso.
Exatamente. Bom, e reforçando mais uma vez a importância, né, da intervenção oportuna, da intervenção precoce. Né? Imagina diagnosticar uma criança dessa, né, com forame de Husky ali, você identificar uma otite, uma coisa, orientar os pais e conseguir prever uma coisa dessa. A relevância disso na vida do paciente é imensa, né? Então é isso. Pessoal, esse foi o nosso OFMcast de hoje. Nos vemos logo mais na Masterclass. Né? Se você ainda não se inscreveu, dá tempo, se inscreva no link na descrição do vídeo ou no link pela bio do Instagram da doutora Patrícia Valério. Se por acaso você está assistindo esse vídeo gravado após o dia 3 de junho, as Masterclasses continuarão disponíveis até o dia 16. Então dá tempo de você se inscrever e assistir gratuitamente as Masterclasses e se aprofundar aí um pouco na ortopedia funcional dos maxilares. Tá bom? Então, se você gostou aí do nosso OFMcast, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e ficar por dentro do mundo da OFM. Até logo mais, um abraço. Tchau, gente. Até logo mais.